Você vai ficar comigo, porque a gente vai dar uma olhadinha agora num outro fato. Primeiro, gente, Paulo Guedes está indo agora para o Palácio do Planalto para falar com o Bolsonaro. Dois temas, né? Provavelmente arrematar a pauta que o Brasil tem relacionada à economia para esse encontro e também essa semana decisiva para o presidente que quer segurar a inflação, lançando um projeto aí para travar o preço dos combustíveis. Mas o Lorival vai ficar comigo porque a gente vai dar uma olhada lá no Reino Unido, gente. O Partido Conservador de Boris Johnson colocou em voto uma moção de desconfiança contra ele. O que é isso? É parlamentarista, né? O sistema. Você apresenta ali, o próprio partido diz, olha, eu tenho problemas com o que está sendo feito sob o comando do meu correligionário, e apresenta um voto para destituí-lo do cargo. Salvo engano, hein, Lorival, ele precisa ter 180 votos, né, para permanecer no posto, né? Exato, porque são 359 deputados conservadores, então ele precisa de metade, pelo menos a metade dos votos, e inversamente também. Se 180 deputados votarem a favor do voto de desconfiança, ele cai do cargo, né? Tem que ser escolhido pelo próprio partido, né, que tem a ampla maioria na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Deputados, que o próprio partido vai, então, escolher o novo primeiro-ministro. A mídia internacional está tratando com ceticismo a possibilidade, né, dele cair, acham que Boris Johnson tem apoio para ficar no cargo. Agora, é importante a gente entender que há um desgaste, esse desgaste está evidente, né? Por quê? Boris Johnson mentiu para o país, disse que não sabia que tinha festinha, aí tem foto dele brindando, uma tragédia, quando ele impôs um lockdown a todo o Reino Unido, lockdown que não valia para o escritório, para a residência oficial do trabalho do primeiro-ministro. Então, lá tinha festa, tinha vinho, caiu como uma luva para os tabloides britânicos, um escândalo. Eu adorei um vídeo de uma criancinha falando com o pai, né? Pai, como que ele pôde fazer isso? Ninguém podendo sair de casa e ele fazendo festa. Eu achei maravilhoso, que é porque um bom escândalo ele precisa ser muito fácil de ser entendido, né? E a menininha falando, indignadíssima, mostra o quão fácil é isso. Louri, se o Boris Johnson não cair, ele não pode ser alvo de outro pedido de desconfiança, outro voto de desconfiança por 1 ano. Você acha que isso também pode ter sido uma estratégia para colocar uma pedra nesse desgaste ou não? É muito caro para ser uma estratégia, muito arriscado. Não, porque são 15% dos deputados conservadores que colocaram a carta pedindo o voto de desconfiança. Então, a iniciativa foi realmente de deputados que estão descontentes com essa situação, esse enorme escândalo que você explicou aí sobre a participação dele. E isso, a hesitação, a relutância dos deputados em desencadear esse processo é a dificuldade de encontrar um sucessor dentro do partido para o Boris Johnson, porque o grande favorito em janeiro, quando já se discutia essa questão, era o Rishi Sunak, que é o Chancellor of the Exchequer, né, que é o ministro das Finanças do Reino Unido, mas ficou comprovado que ele também participou dessas festas durante o lockdown e, além disso, ele tem outros problemas. A mulher dele não paga os impostos do que recebe, pagamentos do exterior, enfim, uma série de problemas que mancharam a reputação dele. Eu acho que vão começar aí. Vai sair o resultado, né? A gente tem a Denise Bobadilla, vamos ouvir. Boa noite. Eu posso relatar como que 350 votos foram colocados, nenhum voto foi perdido. Eu voto a favor da moção, 200 votos a favor, e, portanto, eu posso anunciar que o grupo parlamentar tem a confiança do partido. Essa é uma manifestação muito clássica do parlamento britânico, né? Essa manifestação barulhenta nas mesas. Bom, está mantido no cargo Boris Johnson. Lorival, eu não consegui ouvir quantos votos foram a favor da saída dele. Você foram conseguiu? 200 a 100. 200 votos a favor e 100 contra, porque foram 300 votos e foram 200. Ele recebeu 200 votos de confiança
né, dos conservadores. É uma votação muito boa para o Boris Johnson. O Lorival passou 20 só do mínimo, do piso que ele precisava. Não, porque não foram os 359 que votaram, foram só 300, né? Então ele não... Eu entendi que foram 350. Foi isso que você entendeu? Sim, 350 então, votantes. Pode ser, é verdade, você tem razão. Você tem razão, 350, eu lembrei agora também. Então ele precisaria de 176 votos e obteve 200. Agora, é importante dizer o seguinte, que sempre que há um processo como esse, pela tradição do próprio Partido Conservador, a pessoa que sofre um processo desse, mesmo que ela não seja derrubada na primeira votação, e aí, como você disse, ele tem um ano aí no cargo, geralmente depois essa pessoa sofre um novo processo e é derrubada sim. Então, o processo em si reflete um enfraquecimento dele no cargo, embora a votação tenha sido relativamente boa para ele, né? Quer dizer, ele teve 14 votos a mais do que o necessário, mas o processo em si revela um enorme desgaste para ele, e uma vez revelado que há 150, então, né, de acordo com o que você assinala, 150 deputados conservadores contrários ao primeiro-ministro, ele vai ter essa espada na cabeça a partir de agora. Dentro do próprio partido é puxado. Vamos direto para Londres falar com a Denise Eudorice. Ela traz agora as informações. A Europa estava de olho nisso. Boris Johnson tem se mostrado, apesar do Brexit, que foi o que o levou ao poder, um aliado da Europa na guerra contra a Ucrânia. Ô, Denise, eu achei puxado, hein? 150 votos para o cara sair fora dentro do próprio partido. É uma oposição interna bastante considerável. Segue, mas está aí, né? Balança, Boris Johnson. Sim, Dani, boa tarde para você. Eu estava até fazendo a conta aqui de qual foi a margem, que eu não sou muito boa de conta de cabeça. Foram 63 votos, né, de diferença que ele conseguiu. E as informações que a gente tinha, né, ao longo da tarde, é que o ideal, segundo os aliados dele, é que ele conseguisse pelo menos uma margem de 80, né, a favor para permanecer no cargo, justamente por causa disso que o Lorival estava dizendo aí, né, um desgaste muito grande para o poder dele. Então, ainda que ele tenha sobrevivido, né, ao voto de não confiança e vai permanecer no cargo, é realmente uma diferença muito apertada, né, significa 59%. Então, a gente fazer uma comparação, a Theresa May, né, que foi a antecessora dele, também passou por um voto de não confiança, também sobreviveu, só que com uma margem até maior, né, de 63%, e ela acabou renunciando 6 meses depois, tamanho desgaste, né, ela estava no meio daquela confusão do Brexit, de tentar alinhar um acordo, né, de sair com acordo, sair sem acordo, uma negociação muito complicada, ofereceu uns 3 acordos para o parlamento, todos foram rejeitados, até que ela já estava sem nenhum suporte do governo, né, mesmo tendo passado pelo voto de não confiança, assim como o Boris Johnson agora, e acabou renunciando 6 meses depois. E aí, 2 meses depois, foi que Boris Johnson assumiu o poder, né? Então ela renunciou em maio de 2019 e ele assumiu em julho de 2019 com essa missão de, como você disse, finalizar o Brexit, e foi o que ele fez. Então, é claro que há um desgaste muito grande, os próximos meses não serão fáceis para ele, porque ficou clara a desconfiança que existe dentro do próprio partido, né? Então, ele vai ter que realmente se comportar muito bem e atender ao que o governo, ao que o partido deseja. Mais cedo, quer dizer, hoje praticamente ele trabalhou o dia inteiro, né, para conseguir esses apoios. Ele falou com os conservadores 2 horas antes de começar a votação, fez algumas promessas, prometeu corte de impostos, prometeu anunciar planos de crescimento econômico, né, já que o Reino Unido também está num momento complicado, assim como o mundo todo, e, enfim, fez lá várias promessas para tentar conseguir esse apoio. Aparentemente, ele conseguiu, né, convencer, mas, como o Lorival disse, fica aí, né, uma situação mais difícil para ele permanecer. Ô, Louri, agora sim, chega tudo completinho. Foram 211 votos a favor de Boris Johnson, 148 votos contra. Sigo achando que é um número expressivo, né? Os que se colocaram contra ele. Denise, enquanto você fala, aqui na nossa tela você está vendo
os tabloides, né, falando sobre a crise, olha aí, ó, a New Party Revelation, né, ou seja, nova festa revelada. Os tabloides britânicos fizeram a festa com essa história, inclusive porque tinha foto, tinha registro, tinha vídeo de gente dançando dentro do escritório do primeiro-ministro, enfim, uma coisa de maluco. Louri, eu quero fazer mais uma pergunta, né, uma coisa que chama muita atenção é: há um momento de crise, claro, né, sem precedentes em toda a Europa. O Reino Unido está tecnicamente fora, mas geopoliticamente dentro, né, geolocalizado dentro dessa crise. Isso acabou tirando o foco de Boris Johnson durante um pedaço dessa investigação, que voltou à tona depois que novas descobertas foram feitas, inclusive de um evento que ele disse que não tinha ficado sabendo, e depois apareceu a foto dele lá, né, dele dentro dessa festa. Você acha que isso acaba, Denise, por aí? Eu acho difícil, né? Eu acho que é algo que essa votação, como você disse, Dani, 63 votos é muito pouco, né? Então foi uma margem apertada e os especialistas aqui na imprensa mesmo estão dizendo que não é uma diferença suficiente para que esse escândalo do Partygate fique para trás, né? Então, assim, ele vai ter que fazer um trabalho muito maravilhoso de economia para realmente, assim, o Reino Unido passar na frente de todo mundo aí, fazer milagre, né? Depois de 2 anos de pandemia e durante uma guerra acontecendo aqui do lado, para que esse escândalo fique para trás. Mas é isso, eu acho que ficou muito claro, né, com essa margem apertada, de que o próprio partido está, assim, com as barbas de molho, né? Realmente esperando ver o que vai acontecer. E ainda que ele não possa, no próximo ano, né, agora nos próximos 12 meses, passar por uma nova moção de desconfiança, né? Quer dizer, esse processo todo ele fica impossibilitado de acontecer, não significa que ele sofra um desgaste e acabe saindo do poder antes, né? Assim como eu disse, como aconteceu com a antecessora dele, né, Dani? Exato. O Louri, o que pode acontecer também é esse desgaste ficar tão grande, interno tão grande, que aí o ministro é convidado a se retirar, né? A história do Reino Unido é farto em exemplos dessa, digamos, né? Não, tô saindo porque tô cansado, tô saindo. Não, né? É convidado a se retirar algumas vezes, segundo The Crown, a Bíblia, a grande obra a respeito de toda a história britânica. Segundo The Crown, a própria rainha muitas vezes é quem fala: querido, você está sem ambiente, você não quer pensar um pouco a respeito do assunto? O Boris Johnson não costuma ouvir esse tipo de convite, né? Ele é bastante... enfim, como devo definir a personalidade dele? Ele é uma pessoa... O cabelo diz tudo, Lorival. Eu acho que a imagem que a gente viu desse topete vale mais do que 1000 palavras. Aí, ó, o cabelinho do cidadão. A pessoa é assim. Vai. Ele tem uma história de mentiras, né? Quando ele era estagiário do jornal The Times, ele foi demitido por mentir sobre uma pesquisa do padrasto dele a respeito do rei William IV e por aí vai. Depois mentia e admitiu isso, que mentia sobre a União Europeia quando virou correspondente do Daily Telegraph em Bruxelas. Inventava histórias para colocar os britânicos contra a União Europeia. Faz muitos anos que ele mente, foi processado por mentir durante a campanha do Brexit, né? Responde na justiça por isso, porque mentiu sobre o preço que a União Europeia tem para o Reino Unido. Então ele é bastante, consegue driblar muito bem esse tipo de pressão, mas sem dúvida acho que aqui a gente está assistindo ao início do fim da carreira política do Boris Johnson, é mais por falta de opções no partido, na liderança do partido, que ele permanece no cargo. E, aliás, pensando agora em termos globais, no Reino Unido como um todo, também o eleitor está muito com falta de opções para governar o país. É mais por isso que ele vai ficando, por inércia. Daniela.